quadro vai ser distribuído pela Gabriela, ela vai distribuir o tema aí, você fica atento aí no que agora a jovem Gabriele, nutricionista, irá falar da parte de nutrição. Gabriele, em nome de Jesus. Obrigada, boa tarde para todo mundo, boa tarde para todo mundo que está aqui, todo mundo que está me assistindo. É um prazer estar aqui participando desse café abençoado. Como o Marcos já falou, meu nome é Gabriele Gomes. Sou nutricionista formada pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é muito bom estar aqui para poder passar um pouco das informações que são tão importantes para a nossa saúde, para todo mundo. As informações que eu vou falar aqui são gerais, mas também especificamente para as mulheres. Estamos num mês muito importante, prevenção contra o câncer de mama. E tem uma coisa muito especial com as mulheres, é que elas adoram cuidar de todo mundo, né? E, na maioria das vezes, elas se esquecem do autocuidado, de cuidar delas mesmas. Então, é o momento da gente parar, refletir, ouvir um pouco e também se autoanalisar para a gente colocar a nossa saúde em dia e começar a adotar hábitos que vão fazer a nossa saúde ficar nos trinques para a gente continuar cuidando dos outros sem esquecer da gente. E aí, gente, é importante falar que o tema de alimentação e nutrição é muito amplo. Embora a gente tenha um tempo razoável aqui, a gente não dá para abordar tudo, né? O tio Marcos até me pediu uma dieta, mas a gente deixa para próxima. É verdade, eu tô acima do peso, né? Eu pesava, quando eu conheci Elisa Madi, eu tinha 70, agora eu tô com 92. O amor engorda, né, gente? Vamos falar, quem é feliz tem que engordar um pouquinho. Tô brincando. Gente, eu fiz essa brincadeira com o tio Marcos porque a alimentação saudável e a saúde no geral tá muito ligada à estética, mas não são a mesma coisa, tá? Não significa que ser magro é saúde e nem significa que saúde é ser magro. Embora o controle do peso esteja associado, sim, com melhora em alguns aspectos de saúde. Mas o que eu vou falar aqui não está ligado a emagrecimento e perda de peso somente. O que eu vou falar aqui está ligado à promoção da saúde, porque todos nós precisamos de saúde. Eu tenho certeza que muitos cristãos estão me ouvindo. Irmão, para você fazer a vontade do Senhor, para você desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa cuidar do templo do Espírito, que é o seu corpo. E a gente precisa ser mais cauteloso com a nossa saúde, incorporando alguns hábitos que vão nos ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. E aí a gente entende que a saúde vai além do emagrecimento, da perda de peso. A saúde, ela a alimentação saudável, na verdade, ela é um estilo de vida. Então, não é um alimento, não são 2 alimentos que emagrecem, engordam, que deixa a gente doente ou mais saudável. É um estilo de vida incorporado dia após dia. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? O emagrecimento, ele é uma consequência, ele deve ser uma consequência de uma alimentação saudável. Então, quando a gente come bem, come alimentos saudáveis, tem um estilo de vida saudável, automaticamente a gente também está colaborando para o emagrecimento. Mas o nosso foco tem que ser ter a nossa saúde em dia. E aí, tem um documento muito legal para a população brasileira. É muito legal quando vocês tiverem tempo acessarem, que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira, que é disponibilizado pela internet para gente que quer ler. E é muito importante porque ele tem informações fundamentais para quem quer saber mais sobre como ter uma alimentação saudável, como ter hábitos mais saudáveis. Tem 10 passos para uma alimentação saudável nesse documento, mas aqui eu quero destacar 4 nesse primeiro bloco, que eu acho muito importante, porque quando a gente fala alimentação saudável, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? A gente lembra daquela pessoa que tem um corpo sarado, mas alimentação saudável não é isso, não é nada muito difícil. A alimentação saudável, ela tem alguns pontos chaves que a gente, aos poucos, pode ir incorporando na nossa vida. Quais são eles? A primeira coisa, irmão, é que a gente precisa voltar ao que é natural. Então, se você quer comer melhor, tenha na sua geladeira mais legumes, verduras e frutas e menos industrializados. O que seria isso?
Se na sua geladeira tiver mais fruta, tiver mais hortaliça, tiver mais verdura, mais legume, mais aquilo que é natural, e no seu armário tiver menos biscoito de pacotinho, tiver menos lasanha congelada, tiver menos salsicha, menos linguiça, isso quer dizer que você está indo para um bom caminho. Então, tio Marcos, é difícil ter uma alimentação saudável? Ô, Gabriel, começando por aí? Eu vou falar para você. Você está falando aí que a gente tem que ter a questão das frutas. Eu falei, quando você falou em biscoito, é o que eu como mais. Já tô sendo reprovado aí. Pessoal, muito bom. Continua. Vamos lá. Não, gente, mas olha só. É muito difícil mesmo a gente ir contra a maré. A gente vai no mercado e a gente vê muita propaganda de biscoitos na TV e é muito difícil a gente não trazer isso para nossa casa. Mas o que eu quero trazer hoje para essa tarde, para você que está me ouvindo, é uma reflexão. Quanto eu tenho dedicado do meu orçamento financeiro para as minhas comidas, para a alimentação? Quanto eu tenho dedicado no sacolão, no hortifruti do bairro, né? Quanto eu tenho dedicado para comprar alimentos naturais? Porque pensa bem, se você não compra e não traz para sua casa esses alimentos que a gente chama in natura, né? Batata, cenoura, rúcula, alface, por aí vai, são muitos. E principalmente no Brasil a gente tem uma opção muito variada. Se a gente não traz para casa, vai ficar impossível da gente comer. E se a gente não come, a gente tem a nossa saúde prejudicada. Por quê? Falando agora aqui sobre um aspecto mais para o nosso ciclo, né, para a maioria das pessoas que estão me ouvindo, como eu disse, nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso Deus, ele nos criou para esses alimentos mais naturais. E a gente precisa trazer esses alimentos para a nossa casa para tê-los disponíveis para a gente no dia a dia. Né? Às vezes a gente pergunta, mas você come fruta, você come legumes, você come verdura? Não. Mas por que você não come? Eu nem tenho em casa. A gente não come o que a gente não tem. Então, quando você for fazer a compra, deixa um dinheiro reservado para você ir no sacolão, para você pegar a promoção da semana, a promoção do mês. E aí você vai ver que a alimentação saudável ela é possível, ela é simples e ela não é cara também. Né? Às vezes a gente acha que é cara porque a gente pensa que a alimentação saudável é comprar aquele biscoito fit. A gente pensa que a alimentação saudável é comprar aquele produto que a indústria fala que emagrece, que engorda. Não, a alimentação saudável é muito simples e ela pode ser barata. É só você fazer o teu sacolão todo dia, pegar a feira, né, pechinchar com feirante e vai dar tudo certo. É muito simples e dá certo se a gente faz todo dia um pouquinho. E além de colocar esses alimentos no nosso dia a dia, é importante também que a gente, como eu já falei, deixe os ultraprocessados de lado. A gente evite. Gabriele, mas você nunca come ultraprocessado? O que é ultraprocessado? Ultraprocessado é aquele alimento que você pega no mercado, tio Marcos, Samara, e você olha a lista de ingredientes dele, você não sabe nem o que você está lendo. É aquela lista enorme, você vê vários nomes que você nem conhece. E a gente pensa, mas eu estou comendo só um biscoito. Não. Você não está comendo só biscoito. Você está comendo muita coisa além do biscoito que aquela propaganda está prometendo. Então, ultraprocessado é tudo aquilo que vem junto com o alimento que a indústria coloca para deixar talvez ele mais crocante, talvez para ele durar mais tempo. E aí, para que isso aconteça, a indústria coloca conservantes, aditivos artificiais. E isso no nosso corpo gera uma bagunça. Por quê? Porque o nosso corpo não foi feito para poder lidar com aquilo que a indústria fez, né? Ele não reconhece muito bem esses compostos. Então, ele tem dificuldade, isso vai gerando processo de inflamação no nosso corpo, uma intoxicação no nosso corpo e começam a vir as doenças, né? Tem muita gente que acha só porque não engorda, tá saudável, nem sempre. Tem muita gente que já está sofrendo esse processo inflamatório por causa do exagero de comer muito alimento ultraprocessado. É importante, então, que a gente, quando vá no mercado, eu não vou comprar nada do mercado. Não, tem que comprar. Só que a gente precisa começar a praticar um exercício de pegar o alimento e olhar o rótulo, lista de ingredientes. Às vezes é difícil de achar, porque eles fazem de tudo para esconder. E se você vê que essa lista de ingredientes está muito grande, com muitos ingredientes que você não conhece, é porque esse alimento não pode estar na sua prateleira, ou pelo menos não pode estar todo dia em excesso.
Conseguiu entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí que o tio Marcos está de olho. Estamos aqui, atento aqui. Então, gente, é simples, ó. Primeira coisa, eu fazer o sacolão, né? Dar uma moral aí pro pessoal do sacolão do bairro. Não comprar tudo no mercado, mas também investir nos alimentos mais naturais, nos alimentos mais frescos. O segundo passo é a gente prestar mais atenção nos rótulos, para a gente saber o que a gente está comendo e a gente ter consciência, né? Não é que eu nunca vou comer, mas é que eu não posso ter aquilo como base da minha alimentação. Congelada, se eu pegar os ingredientes, eu vou ver que ela tem muitos ingredientes. Então, ela não pode ser o meu almoço todo dia, né? O meu almoço todo dia. O que você gosta, tio Marcos? Fala aí. Eu gosto disso aí que você está falando, esses ingredientes, essas coisas industrializadas, eu gosto de tudo isso. O que você está falando aí, então, tá vindo à minha memória aqui a questão do que a gente lê lá que a gente compra o produto industrializado. Hoje eu estava vendo um dia desse aí, uma matéria falando sobre que hoje eles diminuíram até as letras, né? Sim, o comunicado. Fica mais difícil. Fica mais difícil você ler e até saber o que tem ali, porque que tem gordura hidrogenada, não tem não sei o quê. Então são várias questões que você está falando aí, eu estou aqui trazendo à memória, realmente, isso aí tudo engloba aí na nossa saúde, porque a gente vai lá, olha pela embalagem, aquela coisa bonita, né? Mas vai comprar e não sabe ver o que está comprando. Exatamente. É verdade, a gente não está comprando saúde, a gente está comprando uma complicação para a nossa saúde. Exatamente. E aí a gente entra num outro item. A gente, às vezes, compra pela beleza, né? Porque está num pacote muito bonito. E porque os nossos olhos, eles se sentem atraídos por aquilo, porque a indústria, ela pega pesado. Eu não estou aqui falando mal da indústria, não, tá? A gente precisa dela. A gente precisa de tudo que é produzido, que é colocado no mercado. Mas a gente precisa ter pensamento, senso crítico para poder analisar o que entra na nossa casa e o que não entra. E aí, gente, muitas vezes a gente compra por causa da beleza, por causa da atração, né, do olhar, mas tem outra coisa também que influencia muito, que é a praticidade. Então, às vezes, eu procuro aquilo que está mais acessível para o meu dia a dia. Então, se eu tenho, por exemplo, muitos filhos, ou se eu tenho muita coisa para fazer em casa, ou se eu tenho um tempo pequeno, curto para poder almoçar, eu procuro comprar no mercado aquilo que eu não vou demorar muito tempo para fazer. E isso é um problema, porque a praticidade, na maioria das vezes, muitas vezes, né, se a gente não tem um senso crítico, se a gente não reflete sobre, se a gente não planeja, a praticidade, ela acaba prejudicando a nossa saúde. Por quê? Porque aquilo que o mercado oferece, que é muito rápido de fazer em casa, na maioria das vezes vai trazer muitos problemas para a nossa saúde, para o nosso corpo. Por quê? Porque tem ali ingredientes que não são naturais. Então, uma coisa é eu comprar uma lasanha congelada no mercado, ou uma lasanha congelada com um amigo que vende, né? Que vende uma marmitinha, porque ele também fez em casa. Outra coisa é eu preparar minha lasanha. Quando eu preparo a minha lasanha, eu coloco a minha carne moída, né? Que eu preparei, eu coloco o meu creme de... É diferente. Quando eu compro no mercado, aí a indústria coloca outras coisas que a longo prazo vai me deixar com a pressão alta, que pode me deixar, né? Não vai deixar em nome de Jesus. Pode me deixar com diabetes, pode me deixar com colesterol alto. E aí eu não entendo por quê. Mas porque você está comendo isso tudo sem perceber. Tá bom, gente? Então, o que a gente precisa fazer? Se eu não tenho tempo para cozinhar, eu preciso me planejar. Então, eu não tenho tempo, Gabriele, para preparar a salada todo dia, não tenho tempo para fazer arroz e feijão todo dia, muita gente para dar conta. Tudo bem, o que você pode fazer? Se planeja para que durante a semana você não venha ter que se dedicar sempre a fazer aquele tanto de comida, aquele processo todo complicado. Você pode adiantar alguns processos e deixar guardado para a semana. Por quê, gente? Porque é importante dizer que uma alimentação saudável, né, tanto para a nossa saúde, para qualquer fim, ela requer dedicação. Então não adianta, eu não posso falar para você que você não vai dedicar tempo. Você tem que dedicar algum tempo da sua vida. E aí eu te pergunto, será que não vale a pena dedicar algum tempo da nossa vida para a nossa alimentação? Se a gente anda, é porque a gente comeu. Se a gente fala, porque a gente tem energia por causa do que a gente comeu. Se a gente respira, se a gente ouve, todos os nossos sentidos, todo o nosso corpo se move por causa do nosso combustível, que é a comida. Então, vale a pena a gente se dedicar, dedicar parte do nosso tempo para poder oferecer, tanto para a gente quanto para a nossa família, né?
é um alimento de qualidade, uma refeição de qualidade. Para que isso não fique pesado para ninguém, é importante dividir tarefas, tá? E aí eu entro no meu quarto passo. A gente precisa dividir tarefas dentro de casa, porque aí a gente consegue fazer mais coisas, né, naturais. Eu consigo fazer arroz, feijão, salada, eu consigo cortar as frutas e não fica pesado para ninguém se todo mundo fizer um pouquinho, né? Enquanto a esposa está fazendo a comida, o marido lava a louça, ou o marido faz a comida e a esposa lava a louça. Os filhos podem ajudar também, né? Criança gosta de participar da cozinha. Então é importante que a gente tenha esse hábito de dividir tarefas, porque assim a alimentação saudável vai ficar ainda mais acessível. Ô, Gabriele, você está falando aí agora essa questão, né? Dividir as tarefas. Para você que está ouvindo aí o programa, ouvindo aqui as informações que a Gabriele está passando, você vê que a saúde alimentar vai além do que só comer, né? Não é só comer, não é só acabar. Vou ver que você que engloba muita coisa. E, Gabriele, rapidinho, você está falando aqui, faz parte do tema que você está abordando aí. A Marli Meirelles mandou uma pergunta aqui, falou assim: a repetição de legumes durante a semana é bom? Isso é uma pergunta, é bom? É uma pergunta: a repetição de legumes durante a semana é bom ou é legal variar? Não, é ótimo variar. Variar. Por quê? Porque pelas cores mesmo, a gente consegue ver que os alimentos, a gente tem meio que uma pista, né, de que cada alimento, variando por cor, ele tem uma vitamina, um nutriente diferente. Então, se eu coloco, por exemplo, no meu prato 3 cores diferentes, você pode ter certeza que ali tem 3 nutrientes, 3 vitaminas, 3 minerais diferentes. Então, se eu vario durante a semana, eu estou fornecendo para o meu corpo diversos nutrientes, diversas vitaminas, por causa dessa variedade de legumes. Então, vale super a pena a gente variar. Muito bom, muito bom. Então você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você está recebendo informações aí de primeira mão aí com a nutricionista Gabriele. Bênção de Deus. Vamos lá, vamos continuar aí. Você está acabando aí esse tópico, o quarto tópico, eu te parei para fazer a pergunta. Vai Sim, lá. já estou acabando, que a Samara quer louvar, eu também quero ouvir. Gente, o que acontece? A alimentação saudável, que a gente está falando agora. E o que a alimentação saudável influencia no câncer de mama? A gente sabe que o câncer de mama é muito recorrente nas mulheres, isso é muito complicado. Por quê? Porque embora o câncer ele venha muitas vezes, né, de fatores herdados geneticamente, gente, na maioria das vezes, né, a maior parte dos casos vem através de fatores de estilo de vida. Então, muitas vezes a pessoa nem tem esse gene, né, hereditário, mas ela desenvolve por causa do estilo de vida dela, que acaba sendo um estilo de vida de risco para o câncer de mama. E aí, o que eu quero trazer hoje para a gente, né, para nossa reflexão, porque eu também preciso colocar cada vez mais isso em dia. A saúde, ela precisa ser algo, né, do foco dependente da idade da pessoa, mas o câncer de mama, principalmente para as mulheres acima dos 35 anos, ele está mais perto, né, um risco mais iminente. Por isso é importante que você, mulher que está me ouvindo, que tem mais de 35 anos, mais de 40 anos, faça periodicamente a mamografia, né? E essa mamografia ela está disponível no SUS, então você pode procurar, por exemplo, uma clínica da família e se informar como você consegue fazer esse exame. Pelo menos de 2 em 2 anos é muito importante, porque vendo de forma antecipada se tem alguma deformação, se tem alguma célula estranha ali, você consegue tratar mais rápido e as chances são de 95% de cura. Então, gente, não tem por que ter medo, a gente precisa sim fazer esses exames periódicos para ver como que a nossa saúde está. E aí o que acontece? Existem alguns fatores que contribuem para o aparecimento, para o surgimento do câncer. Como o fumo, bebida alcoólica, né? A gente falando de estilo de vida. O sedentarismo, né? Você ficar sedentário, sempre sentado, sempre deitado, não fazer atividade física. E aí, gente, a alimentação saudável também faz parte de um fator de proteção contra o câncer de mama. Por quê? Porque o peso corporal acima do que é adequado, principalmente excesso de gordura abdominal, significa também um fator de risco para as mulheres. Então, se eu mantenho o meu peso controlado, e eu não estou falando aqui sobre magreza, estou falando sobre um peso controlado, você não precisa ser magra, mas você precisa, é importante estar num peso que seja
que seja confortável para você e confortável para a sua saúde também. Se você não tem esse peso controlado, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. E além disso tudo, Gabriele, mas eu conheço alguém que não tem o peso controlado, que é magro, que tem o peso controlado, mas teve câncer. Sim, por quê? Porque muitas vezes existem pessoas que não têm excesso de peso, mas comem mal. Na sua alimentação durante o dia, colocam muitos alimentos que também ajudam no desenvolvimento de câncer. Você sabia disso? Tem, por exemplo, dois componentes que estão principalmente nas carnes processadas: presunto, salsicha, carne, bacon, todas essas carnes, principalmente as salgadas, que são compostos que fazem com que o câncer se desenvolva. Então, assim, um dia no mês, 2 vezes no mês, você comer isso não tem problema. O problema é isso fazer parte do nosso dia a dia. O nosso corpo receber, por exemplo, nitrato e nitrito, que são essas 2 substâncias, diariamente. Vai chegar uma hora que isso vai começar a intoxicar o seu corpo, gerar inflamação, né? Gerar radicais livres, falando um pouco, né? Trazendo alguns nomes científicos, e o teu corpo não vai dar conta de eliminar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou parar de comer esses alimentos? Não, talvez não seja necessário parar. Mas é importante a gente não trazer eles para o nosso dia a dia. Eles não são alimentos que devem estar no nosso café da manhã. Deve estar. Porque você pensa, né? Pô, tem uma carne para poder temperar, cozinhar. Aí tem a linguiça que eu posso cortar e fritar, né? Se você só leva em conta a praticidade, você vai na linguiça. Mas aí é importante a gente lembrar que a longo prazo essa conta vai chegar. Isso pode prejudicar a nossa saúde. Então existem formas da gente comer bem e gastar menos tempo. Então, ao invés da linguiça, deixa o franguinho picado, só temperado já, e você vai e frita na hora. E aí, não compra muita linguiça se você não quer comer sempre, né? Deixa para comprar só aquela quantidade para um dia específico. Por quê? Voltando novamente ao assunto, né, do que eu falei. Se a gente estiver em casa, a gente vai comer. Então é importante, gente, a gente deixar essas carnes processadas, presunto, peito de peru. As pessoas às vezes acham que peito de peru é saudável. Não é saudável, gente. Não estou falando que não é para comer nunca, mas não são alimentos saudáveis para estar todo dia na nossa geladeira, todo dia no nosso café da manhã, tá? É muito diferente você comer um queijo Minas. Eu tinha essa ideia aí de achar que isso é o quê? Peru É propaganda. Saudável. É propaganda que faz isso, né? E eu compro aqui direto aí, peito de peru. Sim. Boa. E a gente gosta, né? Porque o nosso paladar se acostuma também. Isso. Mas aí a gente pode substituir por queijos, né? A gente pode substituir até por geleias feitas em casa. A gente pode substituir por muitas outras coisas. Até mesmo no Nordeste, eu tenho até um amigo que é do Norte, que está me ouvindo, eu acho. Você tem costume de comer, por exemplo, carne de sol com cuscuz, né? Aquele cuscuz amarelo. É uma carne natural, né? Não é que você tem que comer muito, em grande quantidade, mas acaba sendo melhor do que o bacon, do que o presunto que você compra no mercado. Gabriele, sem te cortar aqui, é uma pergunta aqui que faz parte disso que você está falando, do Rosiel Francisco. Ele está perguntando aqui, nessa questão de variar o alimento que você falou, que a gente tem que variar, né? Tentar mudar, né? Para não ficar aquela coisa maçante, sempre a mesma coisa, e não traz saúde. Então, aqui, posso variar com tapioca? Pode. Tapioca. Pode sim. É até bom que você está falando do norte. Não ele é do norte. É isso aí, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a tapioca dele é maravilhosa. Já está fazendo então a propaganda dele aqui. Ele é lá de Minas, senão até... É isso aí. Gente, a tapioca, principalmente em algumas regiões do Brasil, ela é super comum, não tem problema, né? A tapioca, ela é um alimento legal para comer, só que tem um problema. É importante que não se coma sozinha. Porque ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, quando ela cai no meu sangue, ela aumenta a minha glicemia, diabético. E aí, o que eu faço? É importante que a gente coma a tapioca acompanhada de outras coisas. Eu pego a tapioca, coloco um pouquinho de frango, ou queijo, um azeite, um orégano, açafrão. Coloco naquela... Gente, fica gostoso, não fica? Eu sei que tem gente, por exemplo, meu esposo, ele é do Pará, ele veio do Pará e ele gosta de tapioca pura. Ele gosta daquela tapioca raiz.
Só que a gente acaba tendo que fazer algumas mudanças por causa do longo prazo. Talvez, mesmo a gente gostando de uma coisa de um jeito, é importante a gente fazer algumas concessões, né? A gente vai mudando aos poucos. Então, se você gosta muito de tapioca, é importante que você dê complementos a ela. Colocando um queijo, colocando temperos naturais, colocando um franguinho, colocando uma fruta, né? Para quem gosta de tapioca um pouco mais pro doce. E aí você consegue variar e ter uma tapioca que te dê um aporte de nutrientes maior, tá bom? Eu acho que eu respondi. E aí é isso. Aí olha só que interessante, gente. Além de uma alimentação saudável, né? O que a gente pode... eu falei sobre evitar, a gente pode evitar essas carnes processadas, os alimentos ultraprocessados, a gente pode evitar isso, vai ajudar muito. Mas a gente também pode trazer para a nossa alimentação, por exemplo, mais frutas vermelhas, frutas laranjas, variar a quantidade de fruta que a gente come durante o nosso dia. E eu sempre falo que a fruta é o nosso melhor fast food. Né? Você pega uma banana, em 3 segundos você descasca e aí você não tem problema com o tempo. Verdade. Você pode comer uma banana, uva também é muito prática. A maioria das frutas são muito práticas e elas também ajudam na prevenção, né? Porque elas são a base de uma alimentação saudável. E aí, gente, as castanhas também, para quem gosta, para quem pode comprar, as castanhas também são alimentos, são ingredientes que a gente pode estar adicionando, não em grande quantidade, mas a gente pode estar comendo ali 4 unidades, 2 unidades por dia. É uma gordura muito boa. O azeite também é uma gordura boa, o azeite extra virgem. São alimentos que a gente pode incorporar para o nosso dia a dia. E aí também vai ajudar na prevenção contra o câncer. E tem uma coisa que também ajuda, né? Tudo que eu estou falando aqui tem base científica. É importante, gente, que a gente procure informações com base científica, né? Para a gente estar seguro do que a gente está colocando em prática. E aí uma das coisas que é cientificamente provada é que a amamentação, a lactação, também atua como prevenção contra o câncer. Porque no processo de amamentação eu estou tendo uma renovação das minhas células mamárias. E aí essas células, muitas vezes, essa genética que às vezes dá uma falha, né? Essa desordem que às vezes acontece nas nossas células da mama, elas acabam sendo eliminadas nesse processo de amamentação. Então, a amamentação não é só boa para o bebê. A gente fala muito como a amamentação exclusiva, principalmente até os 6 meses, é importante para o bebê, mas ela também é muito importante para a mulher. Então, se você pode amamentar, se você tem condições de amamentar, você que está grávida, você que está nesse processo, amamente, isso também vai ser muito importante para você e para a sua saúde. Que maravilha, que bom, meu. As informações estão aí. A Gabriela está dando aí uma aula para de alimentação, saúde. E eu estou vendo aqui, não sei você em casa, estou reprovado em muita coisa. Samara está examinando aí, vendo aí, meu pai. Gente, aos poucos a gente vai conseguindo. Então, precisamos mudar aí essa questão ali realmente da saúde, para ter uma saúde alimentar. Vai falar mais alguma coisinha? Não, pode dar segmento. Que maravilha, meu irmão. Você está aí no programa Café Abençoado, aí ouvindo a Gabriele, né, nutricionista, e dando as dicas de saúde. Que maravilha, meu irmão.